Fala pessoal, tudo certo? Então, espero que sim. Estamos aqui para aula 2, né, desse curso de lógica de programação. E algo que é meio chato, mas você vai ver sim na faculdade. E aí, enfim, vou precisar trazer aqui para vocês antes de botar a mão na massa. Prometi aula passada, né? Mas eu esqueci desse detalhe aqui de representação de algoritmo. Mas hoje a gente já vai ver código e eu vou também trazer um exercício para vocês, justamente para que a gente já comece a pensar como programador, tá certo? Não vamos colocar a mão na massa. Se vocês quiserem, podem fazer isso, tá? Porque vai ter um exercíciozinho que vocês já podem colocar a mão na massa, caso vocês já tenham conhecimento prévio de qualquer linguagem de programação. Mas a ideia aqui é como representar o algoritmo e eu quero saber de vocês se vocês conseguiram, tá? Mas enfim, deixem aquele like, se inscrevam no canal, que é muito importante, a gente precisa monetizar esse canal, então deixem aquela força, tá pessoal? Vamos lá mostrar para vocês como representar um algoritmo. Mas você sabe o que é algoritmo, né? A gente tem que começar por aí, né? Que é basicamente uma receita, tá? De instruções que você vai passar, que diz exatamente o que deve ser feito. Então, se eu quero fazer uma receita de bolo, você não vai começar assando o bolo, porque o bolo nem existe, né? A massa do bolo. Você vai ter que preparar tudo certinho, passo a passo, né? Então, imagina aí você mandando, vamos supor que você tem um robô e quer fazer um algoritmo, né? Fazer um passo a passo para que ele vá pegar água para você. É um passo a passo que você vai ter que fazer, né? Então ele vai ter que se locomover até a geladeira, abrir a geladeira, pegar a água na geladeira. Então tem vários passos, fechar a geladeira, que é importante. Pegar a água, pegar o copo, colocar água no copo. Então você percebe que é vários passos ali para realmente acontecer algo tão simples que a gente faz no modo automático, mas se a gente parar para pensar, tem vários passos ali, né? Então é uma receita de bolo basicamente com várias instruções. E lembrando, ela tem um início e ela tem que ter um fim, né? Senão vai ficar ali rodando infinitamente sem pausar. Então tem que ter o início e o fim. Ela segue uma ordem lógica, como eu dei o exemplo ali de pegar uma água, como você tem que fazer, até abrir geladeira, fechar a geladeira, né? São detalhezinhos que a gente nem pensa porque a gente faz no modo automático, mas sim, tem que ser feito. E ela possui passos ali realmente bem definidos. Então a gente precisa se preocupar nesses pequenos detalhes, não esquecer nada, tá? E ela vai fazer o que? Esse algoritmo vai resolver o que? Um problema específico. Temos um problema, precisamos resolver ele e esse algoritmo vai fazer. Por exemplo, uma calculadora. Temos um problema ali que basicamente você quer facilidade ao fazer as contas. A calculadora vai vir resolver esse problema e ela tem um passo a passo específico, inclusive vai ser um dos exercícios para vocês bem simples, tá? Bem simples, não se preocupe. Nesse início ainda vou pegar leve com vocês, mas vamos lá. Como podemos representar um algoritmo? E são 3 formas, tá? Antes realmente de programar. Temos ali a linguagem natural, né, que a gente vai explicar direitinho para você passo a passo. Temos o fluxograma, que para mim eu odiei fazer isso na faculdade, não vou pedir para vocês fazerem, mas eu tenho que passar para vocês ficarem cientes no que é um fluxograma, vai que em algum momento da sua vida cai no seu peito aí você pelo menos já sabe o que é. E um pseudocódigo que esse pseudocódigo já está muito próximo de uma linguagem de fato de programação. Então, esse aqui que eu quero que vocês trabalhem um pouco nele, se vocês não forem fazer já na linguagem, tá? E eu, como disse, aqui esse curso é mais voltado para o Python, mas vocês podem fazer com o que vocês bem entenderem. O importante é que vocês façam, tá? Então, o que é uma linguagem natural? É uma forma mais simples de todas de escrever um código, tá? Porque realmente é escrito, você vai escrever o que tem que ser feito. E aí um grande problema dele, por ser tão simples, pode gerar bastante ambiguidade, tá? Que é basicamente uma pessoa interpretar de um jeito, a outra de outro, e isso realmente é preocupante, porque tem que ser algo específico, né? Você não pode gerar ali duplicidade no entendimento. Todo mundo tem que entender da mesma forma, então gera esse problema.
Um exemplo desse, como disse, é ler um número, verifica se o número é maior do que zero, por exemplo. Se for maior do que zero, mostra número positivo, caso contrário, número negativo. Olha como é simples, né? Dá para sair escrevendo tranquilo, bem fácil. Então é a forma mais simples, entendeu? Então se você vê um problema, você imagina como eu resolveria ele. E aí você escreve, beleza? Ali com passo a passo. Beleza? E aí temos o fluxograma. E esse fluxograma, como eu disse, para mim é o mais chato de todos, que é uma representação gráfica. A gente vai mostrar aqui para vocês, tá? Ela vai usar símbolos, e aí o início, como eu disse, todo algoritmo tem início e fim, né? E eles vão começar com um símbolo oval. O processamento ali é retângulo, a decisão, tipo, como aqui, como esse se for maior do que zero, mostrar número positivo, é uma decisão, ele está tendo uma decisão, né? Então, aí aqui ele vai ser losango, tá? Losango, e fluxos e seta, para apontar para onde está indo o fluxo, tá? Aqui um grande exemplo do fluxograma, ali ele começa no início, né? Rodou, ele vai ler um número, ele vai número maior do que zero, tá vendo que é um questionamento, uma pergunta? Caso sim, tá vendo? Ele mostra número positivo, caso não, mostra negativo. E isso aí, basicamente, ele tá... E tem as setas, né, com fluxo. E basicamente ele tá fazendo ali, realmente retornando. É positivo ou é o número negativo. Tá vendo que é simples? Só porque você mesmo fazer isso é muito chato. Então eu não vou pedir para vocês, tá? Mas entendam que cada símbolo tem o seu significado, as setas estão apontando para onde o fluxo está indo, tá? E esse é um fluxo bem simples e pode ser bem mais complexo, tá? Ao decorrer do tempo a gente vai ter problemas muito mais complexos do que esse. Mas enfim, e aí temos o pseudocódigo, tá? Que é uma forma ali mais intermediária entre linguagem natural, que é basicamente uma escrita, e realmente programação, tá? Ela já parece programação, porque a gente vai olhar, ó lá, início, ela vai ler um número, entendeu? Porque você recebeu o número, porque todo tem que ter um input, né? Tem que receber alguma informação. A gente vai ler o número, se o número maior que zero, então a gente mostra positivo. Se não, mostra negativo. E olha como a gente, vou chamar de concatenado, tá? Olha como tá diferente aqui o espaço, né? Isso é muito importante. É como se você tivesse dado um tab ali na linha. Isso é muito importante, porque se tá tudo no mesmo alinhamento, cara, você vai ter muita dificuldade para entender o que tá dentro ali dos fluxos, né? Então, vai ajudar bastante e quando a gente começar de fato a programar, vai fazer ainda mais sentido, tá certo? E aí, esse é um exercício que eu quero que vocês façam, mas não é o momento. Vamos aqui para a tela do meu computador, justamente que eu quero mostrar como vai ficar isso aqui, né, esse lay aqui no Python. Como eu disse, eu vou mostrar para vocês. Vocês não precisam necessariamente entender, porque a gente ainda não explicou nada de Python, então não se desespere. Eu só quero mostrar para vocês, até porque se você já conhece alguma coisa, hoje com tantas informações aí na internet, você já pode até já ter conhecimento, tá? Mas vamos lá para a tela do meu computador para mostrar para vocês. Pronto, estou aqui com o VS Code aberto, tá? Como eu disse, esse curso vai ser no VS Code, mas você pode ir lá usar o PyCharm tranquilamente. Então estou aqui, vou abrir um novo arquivo, porque eu já tinha feito isso. Vamos lá. Novo arquivo, tá? Ele já está até recomendando aqui um Python, né? Um arquivo Python. Então já vou colocar aqui. E vou só dar 2 espaços só para salvar aqui na minha pastinha. Eu já tinha criado esse aqui, mas vamos lá, aula 2 Python, tá? Então você escreva aí aula 02 ou o que você bem entender, mas o importante é ter .py no final. Mesmo que você tenha colocado ali texto plano, né? Botando .py, né, que ele já vai entender que é um arquivo Python, beleza? Então, coloquei aqui. Aí ele vai dizer que já existe, mas eu quero que crie. Vamos lá. E para representar isso, inclusive, eu encontrei um bug nesse meu exemplo tão simples, mas para você ver como acaba pegando, tá? Então, mas para representar, a gente vai pegar um número, tá? Ele vai ser igual a um inteiro. Não tô entendendo, cara, não se preocupa, tá? E esse inteiro, ele vai ter que ter um input. Beleza?
E esse input a gente vai botar digite um número. 2 pontos, dá um espaço para ter um espaçozinho entre os dois. Pronto, nossa linha tá certa, a gente tá pegando esse input, é basicamente o usuário que vai digitar, tá? Então eu tô falando assim, espero que alguém insira um dado de entrada. Inserindo um dado de entrada, a gente vai botar o se, só porque como as linguagens de programação são em inglês, é if, tá? Mas, olha, se número, né, for maior do que zero, só deixa eu voltar aqui, e a gente aperta 2 pontos, a gente coloca, olha lá, como já concatenou. Tá percebendo que eu dei um enter aqui, tá? E já ficou concatenado? Cara, isso é uma maravilha. E no Python dá problema se não for, tá? Então, ele te obriga a deixar 100% concatenado. Então, vamos lá. A gente vai printar, então a gente vai mostrar ali pro usuário o quê? Número, deixa eu botar a situação, número positivo. Porque se ele for maior do que zero, né? E aí, caso contrário, e aí a gente vai para o else. Então, caso contrário, a gente vai para print. Número negativo. Beleza, eu vou botar uma exclamaçãozinha aqui para chamar mais atenção. Mas isso aqui é besteira, tá? Fechou. E aí? Será que vai dar certo? Vamos lá, salvei aqui, Ctrl S, tá? Ou vem aqui e salva. Ó, não tenho nem costume de salvar por aqui, mas é Ctrl S. E vamos rodar. Rodando, aqui ele já perguntando aí. Digita o número. Vou digitar aqui 1. Número positivo. Faz sentido. Vou rodar aqui de novo e vou botar menos 1. Número negativo. Estamos indo bem. Mas agora vem a questão. E zero? Zero é o quê? É positivo. Vamos rodar aqui. Coloquei 0. Negativo? Espera aí, temos alguma coisa de errado. E temos um bug. Pausa aí e tenta entender. Mas, como disse, isso caso você já tenha uma prática com Python. Caso contrário, não precisa se preocupar que a gente vai explicar isso tudinho aqui para vocês. Mas o problema está aqui. Número maior do que 0. 0 é maior do que 0? Não é, né? Ele é igual. Então, a gente tem que botar aqui um igual. Maior ou igual a 0. Então, agora ele vai cair, caso seja igual também, né? Ele vai cair em número positivo. Agora resolvemos o bug, né? Que eu não tinha percebido. Mas eu já sofri muito na faculdade com isso. Com essa logicazinha, tá? Então, se a gente colocar 0 agora, número positivo. Perfeito, galera. Deixa eu dar um clear aqui, porque talvez fica ruim para vocês verem, né? Então, vou dar rodar aqui novamente, que você pode rodar com F5, tá? E vamos lá, 0. E aí, número positivo. Beleza? Então, mostrei para vocês, né, como funciona ali a representação dos algoritmos. Mostrei como é feito no Python. Como eu disse, não se preocupa se você não entendeu. E voltando aqui para a apresentação, eu quero mostrar uma coisa. Cara, eu quero muito que vocês façam, pelo menos em linguagem natural ou pseudocódigo, tá? Isso aqui. Verificar se uma pessoa pode votar. E aí, como a gente sabe disso? Se ela tiver ali mais de 16 anos, né? 16 anos, ou de 16 para cima, então é maior ou igual ali, você pode fazer, né? Enfim. E como seria somar 2 números, beleza? Faz em linguagem natural, faz em pseudocódigo, ali no padrão que eu fiz para vocês, tá? Mas se quiserem ali realmente um desafio, faz no Python também. Isso caso você já tenha algum conhecimento, tá? Então faz no pseudocódigo nesse aí, início, lê número, não sei o que, tá? Beleza? E também faz em linguagem natural. Tranquilo? Então, quero saber de vocês. Deixem nos comentários se vocês conseguiram. É um exemplo bem simplesinho, mas eu quero que vocês pensem como programador já. Não estamos programando, né? Estamos ali, realmente, de fato, estamos mostrando ali, criando algoritmos, mas não estamos programando. Mas já é um pensamento de programador, tá? Então, se faz importante ter. E aí, galera?
Achou interessante o vídeo? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima, tá? E aí agora, de fato, sem enrolação, vamos meter a mão na massa, vamos falar sobre variável, que é basicamente isso que eu fiz aqui, ó. Deixa eu só fechar, aqui mostrar de novo. Isso aqui é uma variável, mas não sabe o que é? Próxima aula, se você assistir direitinho, vai saber, beleza? Valeu e até a próxima.